Todo mundo fala do VGHF11, mas ninguém está falando disso aqui. Se você investe ou pensa em investir nesse fundo, precisa entender esse movimento estratégico que a gestão fez recentemente. É uma oportunidade imperdível, uma armadilha para o pequeno investidor. Hoje vamos direto ao ponto: análise de risco, dividendos e o veredito para a sua carteira. O VGHF11 está na cotação de R$ 5,97, com dividendo de mais de 15%, PVP de 0,70 com 30% de desconto e uma liquidez média diária de quase 6 milhões. Descendo mais aqui, podemos ver também a queda que ele teve nesses últimos tempos, do dia 30/4, que ele estava de 6,76 e agora está numa cotação aí de 5,97. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver o valor patrimonial, que é de 1,4 bilhão, e o número de cotistas, que é 378 mil. Depois vamos para o relatório ver mais algumas informações. Aqui no relatório, podemos ver que o fundo encerrou o mês de abril de 2006 com 103,5% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuído em 127 diferentes ativos, e que o fundo possuía um total de 42 milhões em operações de venda, a um custo médio de CDI mais 0,84%, e que a última distribuição dele foi os 7 centavos por cota, o equivalente a uma rentabilidade líquida de 10,7% ou IPCA mais 1,4% ao ano. Isso sobre o valor patrimonial de cota. E ao longo dos últimos 12 meses, ele teve uma distribuição de 94 centavos, que dá uma rentabilidade líquida de 11,5% ao ano, ou IPCA mais 7,4%, e que durante o mês de abril, a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação negativa de 12 centavos por cota, no qual houve desvalorização da carteira de FIIs do fundo e da carteira de CRIs, sendo o último em função da abertura da curva de juros. E durante o mês, na carteira Valor, houve vendas líquidas no valor de 730 mil em ativos, e que a carteira de Valor, ao final de abril, passou a representar 52% do total de ativos-alvo do fundo, versus 53% no último mês. Enquanto isso, na carteira Renda, houve compras totais de montante de 23 milhões, com destaque na compra de 20 milhões do CRI Helbor, e que após esses movimentos, ao final do mês de abril, a carteira de renda passou a representar 47,5% do total de ativos-alvo do fundo, versus 47% no mês anterior, e que o objetivo desses movimentos é buscar aumentar o carrego do fundo ao longo dos próximos meses. Pois, como podemos ver aí nessas informações, ele está focado aí muito na sua carteira aí de valor e um pouco menos aí nessa carteira de renda. Ele está tentando fazer uma estratégia pensando aí na taxa de juros, que eles acham aí que vão cair, e vão aproveitar isso para fazer vendas de fundos imobiliários, que é uma parte que está bem concentrada nesse fundo, nesse hedge fund. E eles pensam em, conforme a taxa de juros for caindo e os fundos imobiliários for subindo, eles conseguir ir vendendo e ter ganho de capital nesses FIIs. Mais embaixo vamos ver mais algumas informações sobre isso e quantos por cento eles estão em cada um, sem contar no DRE, que vamos ver mais detalhes aí mais embaixo. E de caso de inadimplência, podemos ver aqui que tirando o CRI Celina, que continua marcado a zero, os demais ativos do fundo encontram-se adimplentes, sem nenhum problema. Descendo mais aqui, podemos ver a carteira de ativos. Podemos ver que a carteira de ativos dele, de CRIs, é bem pulverizada, com a maior concentração sendo aqui de 2,36% do PL. Todo o restante aí sendo menor do que isso. Tem vários CRIs aí na carteira, mas como podemos ver mais aqui embaixo, a carteira de CRIs do fundo representa só 29% do patrimônio. Temos aqui também os FDICs, que representa aqui o porcento da carteira, e mais aqui embaixo temos a carteira de FIIs. E como podemos ver aqui, ele investe em muitos FIIs da própria gestora, sendo aí uma coisa pra gente ficar de olho nisso aí. Outro detalhe, podemos ver também que o dividend yield anualizado que ele mostra aqui é sobre o valor do mercado, não sobre o preço que ele comprou cada FII. Por exemplo, esse FII aqui, ele diz que está com 18% de dividend yield, esse aqui quase 19%, mas aqui está falando a valor de mercado. Aí não sabemos se ele comprou abaixo do valor de mercado, acima, se ele está no prejuízo, no positivo, ou como é que está a carteira. No meu ver, uma coisa que eles deviam mudar, botar aqui o dividend yield conforme eles pagaram. Porque como eles investiram valor aqui, eles têm que falar o dividend yield conforme o valor que eles investiram. Calculado aí no valor que eles investiram, não o valor de mercado. Descendo mais aqui, podemos ver aqui que a carteira de FIIs dele tem uma concentração de 57% da carteira. Como eu estava dizendo mais cedo, os CRIs são uma porcentagem bem pequena da carteira, sendo aí 57% só de FIIs. Os CRIs está sendo aí menor, o movimento que o mercado não gostou muito, aí nessa estratégia de a gente tentar um ganho de capital. Aí vai de investidor para investidor. Se o investidor acredita na gestão e acha que eles vão conseguir fazer esses ganhos de capital, aí é de cada um. Agora, no meu ver, foi uma movimentação que complicou um pouquinho a gestão, porque com isso até a cotação caiu
um pouco, porque muitos investidores não gostaram muito dessa movimentação que ele fez. E além disso, temos aqui a carteira de ação, mas como podemos ver, a carteira de ação não é nem 1% da carteira. E mais aqui embaixo, podemos ver aqui as SPS, que é quase 15% da carteira, que ele também tem para ganho de capitais. E mais aqui embaixo, podemos ver a rentabilidade bruta da carteira, que diz que o indexador é IPCA mais 9% e que é CDI mais 4%, que a porcentagem da carteira é 64% em IPCA e 35% em CDI. Mais um detalhe, essas porcentagens da carteira, ele está falando aqui sobre os CRIs, sobre aqueles CRIs que é 29% da carteira. Isso aqui não abrange os FIIs. Descendo mais aqui embaixo, podemos ver a distribuição de resultado, a DRE dele. E aqui tem um detalhe que poucos estão vendo aí no fundo. Só vou ver aqui algumas informações sobre abril e te digo esse detalhe. Aqui em abril, ele teve uma receita de 12.591.000. Aqui está dizendo do que foi de CRI, do que foi de FIIs, de ações e SPS. E aqui embaixo temos a despesa, que foi 1.328.000, dando resultado de 11.263.000. E ele distribuiu 11.530.000, os 7 centavos por cota. Aí muitos olham aqui e não veem um detalhe. Como podemos ver aqui, ó, o resultado e a distribuição nesse mês, ele tinha 11.199.000 de renda para distribuir e distribuiu 11.530.000. Nesse outro mês, ele tinha 10.366.000 e distribuiu 11.530.000. E nesse mês também, ele tinha 11.263.000 e distribuiu 11.530.000. Aí podemos ver um padrão nessas últimas distribuições, que ele está gerando sempre um pouquinho abaixo do que ele distribui. Sendo que nesse mês bem que ele gerou bem abaixo. E mesmo assim ele está tentando aí segurar essa distribuição em 7 centavos. Mas como podemos ver aqui na tabela, no mês aqui 8, 2025, ele pagava 9 centavos. No mês 9 ele começou a pagar 8 centavos. E no mês 10, 2025, ele começou a pagar 7 centavos. E olhando essa DRE aqui do fundo, no meu ver, é muito mais fácil ele diminuir o seu dividendo que ele está distribuindo para 6 centavos e meio ou até 100 centavos do que aumentar. Eu não vejo o VGHF no curto prazo aumentando aí para 7 centavos e meio, 8 centavos, ou até rodar para 9, que era o que ele pagava antes. E acho que temos que ficar prestando atenção nesse detalhe, ver como é que vai ser os próximos meses, quanto que ele vai ter aí de resultado e quanto ele vai continuar distribuindo. Ver se ele vai continuar com 7 centavos ou não. No meu ver, ele só consegue segurar esses 7 centavos se ele conseguir fazer um ganho de capital em SPS e algumas coisas aí. Se não, no meu ver, ele vai diminuir esse dividendo conforme for passando o tempo. Porque, como podemos ver aqui embaixo, o resultado acumulado dele ele só tem 699.000, que dá aqui 1 centavo por cota. Se no próximo mês, por exemplo, ele tiver um resultado de 6 centavos por cota e pagar 7 centavos por cota, no outro mês ele não vai conseguir mais pagar 7 centavos por cota, porque não vai ter mais resultado acumulado. Então é por isso que eu tô falando. Ele vai ter que vender aí FIIs com grande capital, SPS ou alguma coisa aí, tem que movimentar para ver se consegue segurar essa distribuição, porque senão a tendência é diminuir. Pois, descendo mais um pouco aqui, podemos ver aqui a sua carteira, a alocação por ativos. Aqui, como vimos mais em cima, a carteira dele é 28% só em CRIs e 55% em FIIs, ficando aí 14% em SPS, 1% em FDIGs e 0,7% em ações. E descendo mais um pouco aqui, podemos ver que a alocação aí dos segmentos do FII da carteira, que é os FII de valor para valorização, 42% da alocação dele é do segmento de escritório e 15% segmento desenvolvimento. E aqui na carteira de renda, ele tem 50% em fundos recebíveis e 36% em fundos aí residenciais. Aqui mais embaixo, podemos ver a alocação por estratégias e ativo-alvo. Podemos ver que só 47% é de renda e 52,5% é de valor. Descendo aqui, podemos ver as movimentações aí que teve em abril de 2006, com um total aí de 23.974.000 sendo de compras e 14.739.000 sendo de vendas. E mais aqui embaixo, podemos ver o detalhamento dos ativos, que ele tem o rate, o cupom, o vencimento, o tipo de oferta e uma breve descrição de cada CRI que ele investe. Aqui tem todos os CRIs, só vocês darem uma olhadinha aí. Em resumo, o VGHF11 continua sendo uma opção, mas, como vimos, a gestão ativa exige que você, investidor, fique de olho na reciclagem do portfólio. Espero que essa análise tenha te ajudado a decidir se esse fundo cabe ou não na sua carteira de investimentos. Se você valoriza esse tipo de conteúdo direto ao ponto, não esqueça aí de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, para não perder as próximas análises. E lembrando que aqui não é recomendação de compra nem de venda, mas sim um estudo técnico para te ajudar a decidir. Mas agora eu quero saber de você, o VGHF11 já faz parte da sua estratégia? Ou você prefere outros como o Mana 11 ou o KNHF11? Comenta aqui embaixo, VGHF11, se você chegou até o final, e vamos colocar uma ideia nos comentários.